Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, já estamos de volta com o Jornal da Cidade agora para falar sobre política. Mário Flávio já está aqui no estúdio, na nossa bancada, e vai falar sobre um gesto, de Raquel Lira para a esquerda e também uma crítica que o deputado Alberto Feitosa fez para a governadora. Bom dia para você, Mário. Bom dia a todos, Olha, segue uma repercussão muito grande aí dessa história, porque a governadora Raquel Lira teve uma reunião antes de ontem, que a gente até repercutiu aqui, que ela recebeu a bancada de deputados federais, e só foi um deputado do PT e um do PSB, Então, houve, claro, um boicote aí à governadora por parte do PT, e ontem a governadora fez um gesto aí, para o presidente Lula e para a esquerda, talvez tentando dar uma resposta não do ponto de vista, olha, eu lamento que não vieram, era para estar aqui, mas na fala dela elogiando a questão da área cultural do governo Lula. A gente separou aqui essa fala da governadora. O reconhecimento ao governo federal, o reconhecimento ao presidente Lula, que tem, junto com a ministra Margareth Menezes, junto com a Casa Civil, trabalhado junto com a gente. Eles não estão buscando distinção de sigla partidária. Eles estão querendo saber quem pode fazer para o nosso país e para os nossos estados. E eu sou somente um instrumento desse, como governadora de Pernambuco, para poder fazer a coordenação desses projetos, juntando as pessoas que já trabalham há muito pela preservação da cultura do nosso estado. Pronto, tá aí, ela agradecendo a questão do presidente Lula, foi bastante aplaudida. É um ambiente muito esquerdista, que Raquel estava, porque foi a entrega dos patrimônios vivos, e a gente sabe a ligação do movimento cultural muito forte com a esquerda, e ela aproveitou, para fazer esse agradecimento público ao presidente, foi aplaudida, a governadora ontem foi aposta os novos 10 patrimônios vivos, então fez um gesto aí, mas eu acho que do ponto de vista político, no final, ele não está vendo sigla partidária, e é justamente isso que a esquerda critica, diz, a governadora tem que fazer igual o presidente, porque na hora de liberar a verba São João do Caruaru de Gravatá, ela não liberou, tem essa confusão com o Sivaldo Albino em Garanhuns, então esse gesto também tem que ser do ponto de vista prático, e não só ficar nas palavras, é isso que o pessoal está cobrando aí do PT e do PSB. E ontem, curiosamente, um deputado do PL, que é o partido que faz a questão mais antagônica com o PT, mais adversário ao PT, que foi o Alberto Feitosa, cobrou da governadora uma fala dura na tribuna da Assembleia sobre uma promessa de campanha para os policiais militares que a governadora fez, que foi acabar com a faixa salarial. Eu também separei um trecho aqui da fala do Alberto Feitosa. Não se pode discutir a questão da segurança pública no estado de Pernambuco antes de fazer a cobrança à sua excelência governadora do estado de Pernambuco, que iludiu os policiais para conquistar voto em sua campanha e prometeu a extinção das faixas salariais. Isso aí é o maior estelionato eleitoral hoje aplicado em toda a classe policial do estado de Pernambuco, quer sejam eles policiais civis, policiais militares e bombeiros militares. Aí, Joel, precisamos cerrar força nesse sentido. A gente não pode, de jeito nenhum, atribuir qualquer cobrança de segurança pública sem colocar essa pauta na frente. Tá aí, o coronel Alberto Feitosa, que é da Polícia Militar, e o Joel que ele fala é o Joel da ARPA, que também é um policial militar, que foi eleito aí com muita votação da classe, e eles estão numa situação muito complicada, porque ao mesmo tempo que eles comemoraram aí a entrega de viaturas, a novas da Polícia Militar e a Polícia Civil, mas a classe cobra eles, olha, cadê a promessa de acabar com as faixas salariais, da valorização da categoria? O governo do estado anunciou essa semana um reajuste aí, para a questão dos policiais, e a crítica foi bastante forte, porque o Alberto Feitosa fez um vídeo e disse, olha, você só vai receber reajuste se você morrer.
que é um reajuste no auxílio funeral. Vixe. E aí houve uma crítica muito forte também do Alberto Feitosa nisso. Alberto Feitosa que vai estar hoje, inclusive aqui de 11 horas, no Cidade Entrevista, no momento do Manhã Cidade, com o professor Marco Aurélio Freire. Para a gente encerrar a questão nacional, aqui, né, que a Brasília pegando fogo, a revista Veja traz uma reportagem hoje, que estampa nas capas aí que o Mauro Cid, né, que era o assessor direto do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vai confessar, de acordo com o advogado dele, que aquela história das joias, né, que Bolsonaro recebeu um presente, que era para o governo brasileiro e que ele teria mandado vender. Então, o Mauro Cid, segundo o advogado, disse que vendeu nos Estados Unidos joias recebidas pelo ex-presidente e repassou a ele os valores obtidos com a negociação do dinheiro. A informação é do advogado de Cid, é o César Bittencourt, que falou à revista Veja. Segundo o advogado, ele dirá à justiça que toda a movimentação em torno das joias e presença das delegações estrangeiras foi feita sob ordens de Bolsonaro. Ele afirmará também, de acordo com o advogado, que o ex-mandatário, ou seja, Bolsonaro, sabia das irregularidades das transações. A Polícia Federal investiga a venda de 2 relógios de luxo, um da marca Rolex e outro da marca Patek Philippe. As 2 peças teriam sido vendidas em uma loja no estado norte-americano da Pensilvânia por $68 mil. O uso dos relógios foi adquirido nos Estados Unidos por Frederico Assef, advogado dos Bolsonaros. Ele disse ter comprado a peça para cumprir a decisão do TCU e negou que tivesse agido a pedido do Cid ou do ex-presidente. O Assef, inclusive, foi alvo de operação da PF na última quarta-feira. A reportagem da Veja vai ser muita polêmica e vai ser aquela história. Se o Mauro Cid não provar essa movimentação, por exemplo, que ele vendeu $68 mil de joias e esse dinheiro não estiver na conta de Bolsonaro, vai ser bem difícil para ele, porque vai ser aquela história como foi na Operação Lava Jato. Um delator acusando sem prova. Então ele vai ter que provar essa questão. E a Polícia Federal pediu a quebra do sigilo, inclusive bancário, do Bolsonaro, para que ele possa avaliar a movimentação. Então eles vão saber se em algum momento entrou na conta dele $68 mil. Aí ele vai dizer que entregou o dinheiro vivo. Então vai ter que provar. Com vídeo, com áudio, Com alguma coisa. com alguma coisa vai ter que provar que entregou esse dinheiro a Bolsonaro. Que caso contrário, né, vai cair na mesma coisa da Operação Lava Jato. Denúncias de delações que depois a operação acabou, desmoronou, porque não tinha prova cabal, né? Aquela prova que a gente chama da prova do crime. Né? E por fim, né, ontem foi o dia de depoimento do famoso hacker, né, que teria sido contratado pela Carla Zambelli para burlar o sistema eleitoral e tal, e por aí vai. Eu separei um trecho, né, porque uma coisa me chamou a atenção. O hacker, ele foi muito duro com o Sérgio Moro. Inclusive chamou o Moro de bandido. Viralizou bastante o vídeo. Depois ele recuou e pediu desculpa e retirou aquilo do depoimento dele, porque depois ele esqueceu, acho que Sérgio Moro era um senador. E gostem ou não, ele é um senador da República. Inclusive Sérgio Moro poderia ter dado voz de prisão a ele, né? Porque ele foi pro embate com o Moro, mas na mesma hora eu acho que ele acordou e disse, não, eu peço escusas, né? Que é desculpas. E quando as perguntas quando foram da direita, do pessoal de Bolsonaro, ele respondeu dessa maneira aqui, que eu trouxe um vídeo, inclusive, com o filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, perguntando para o hacker. O senhor conhece o senhor Renan? Ficarei em silêncio. Que é então motorista da Carla Zambelli. O senhor vendeu 3 caixas de uísque ao senhor Renan? Ficarei em silêncio. Por que essa cara é diferente quando eu falei isso? Ficarei em silêncio. Bom, só para informar o senhor que ele acabou de dizer no seu depoimento, Renan, a Polícia Federal, que o senhor vendeu a ele 3 caixas de uísque, tem imagem do senhor, inclusive, entregando esses uísques a ele. Eu vou perguntar o valor, né, e se o senhor teria vendido depois essas caixas de uísque, porque talvez justifique a movimentação na sua conta bancária, o senhor alegando que foi em função do dinheiro que a deputada teria lhe dado para fraudar as urnas. Então, pode ser que tenha outra versão comprovada que o senhor está mentindo de novo. O senhor expediu mandado de soltura de 10 bandidos ilegalmente ao governo da sua vida? Ficarei em silêncio. O senhor faz uso de algum medicamento? Ficarei em silêncio. O senhor já falou, para mim o senhor não quer falar, mas já falou para a oposição que o senhor faz uso de medicamento. E eu queria pedir que passasse o último vídeo aí, por favor, para eu encerrar minha apresentação. O senhor conhece o Glenn Greenwald? Ficarei em silêncio. Ah, também não sabe. Por favor, só peço que bote do início e desde o começo. Muito, ele fala tudo, ele queria atenção. É sobre o senhor que ele está falando. Queria atenção. Então, quando ele fala
o Carlos Zambelli pediu que eu hackear na eleição, que também o Bolsonaro foi envolvido nisso, o que eu disse que eu vou hackear o telefone do Alexandre de Moraes. Tudo que Walter Delgatti fala, eu tenho dúvidas, porque já vi várias vezes que tem que ter evidência para acreditar. Bom, obrigado pelo tempo, senhor presidente, só para mostrar, né, que até o amigo dele, acusando, dizendo que ele não é confiável, porque ele quer aparecer a todo momento, ele fala coisas que não consegue comprovar. Fica só a dúvida se o senhor está sendo pago, foi pago para ser infiltrado e agora está nesse momento aqui falando essas mentiras em rede nacional, ou se o senhor, né, enfim, está aqui pensando em fazer uma certa forma para tentar ser candidato a alguma coisa, ou as duas coisas, né? Mas, infelizmente, lamento pela sua vinda aqui. Esse vídeo aí do antagonista, então, repercutiu muito essa história, né? Porque essa história do ficar em silêncio é uma tática usada, é um direito, né, de quem vai lá ficar em silêncio, mas pega mal, né? Pergunta simples, né? Você toma remédio, ficar em silêncio. Enfim, toma ou não toma? E tem outros momentos que ele fala que toma. Mas, enfim, essas CPIs, né? Eu admiro muito quem passa o dia inteiro vendo isso. Coragem. Coragem e tempo demais, né? Assim, livre para acompanhar isso. Mas é um circo, assim. Né? E ontem foram vários vídeos do pessoal de Bolsonaro, o pessoal de Lula, né? Com ataques ao hacker, hora que me defendia, hora atacava, e por aí vai. E, enfim, a política nacional, ela é uma política muito dinâmica e muito cheia de acusações e de tramóias e muita coisa que a gente às vezes fica... Eu sempre repito, né, para quem toma juízo de valor, fala muito rápido. Vê um vídeo e vou... Ei, tô aí! Eu não sei se vocês viram um vídeo que Bolsonaro recebe um presentinho, né, e bota no bolso. Eu cheguei a ver, não. Eu vi o vídeo. E teve ministro que disse: essa imagem é um escárnio, essa imagem é a prova do crime, não sei o quê. Aí depois foram ver que era uma moeda da FAB que ele pega e bota no bolso. Assim, a primeira imagem, ela dá a entender que é uma joia, essa história das joias. Então, para a gente sempre estar pesquisando fontes. Agora, que é muito grave quando um auxiliar direto do presidente, né, como é o caso do Mauro Cid, chega e diz: olha, ele me deu a ordem pessoalmente para eu comprar essas joias, para eu vender essas joias. Isso é muito grave. É como se chegasse uma pessoa aqui, por exemplo, a gente tem uma ligação muito forte com vocês e tivesse eu recebesse um presente, tivesse uma confusão dessa, e chega lá e Rodrigo, numa coisa, e diz: ó, eu recebi a ordem de Mário que vendesse as joias, que ele quer o dinheiro. Um presente que ele ganhou de alguém. Então, a grande questão é essa. Ele vai ter que provar, mas sem dúvidas, existe um arranho na imagem do ex-presidente. E do país, né, Mário? E do país, justamente porque esses presentes, aí o pessoal do PT diz: mas Lula ganhou, o pessoal do Bolsonaro, mas Lula ganhou, acho que foi 14 containers de presentes que tinha, né, que ele acabou saindo... na mudança dele, Na né? mudança dele. Aí fica a dúvida, o que é presente dele e o que é do país. Essa é a grande questão, porque, se eu não me engano, essas joias eram para o país, não era para a pessoa de Bolsonaro. Era para a União, né? Para a União. Então, essa história dessa confusão entre o público e o privado é que dá esse tipo de coisa. Né? Acompanhado de desenrolar dos fatos, mas, sem dúvidas, né, o presidente vai ter que se explicar. O ex-presidente vai ter que se explicar nesse negócio. E quem está acusando também, né? Vai ter que provar. Quem está explicando. E para mim, a prova mais contundente para ele ou contra ele será a conta bancária, né? Que a PF pediu a quebra do sigilo bancário dele e da esposa dele, a Michelle Bolsonaro. Então lá vai ter a movimentação, né? Se for a movimentação costumais, né, de que o presidente tem relativamente, então ele vai ter um argumento muito bom para dizer: olha aí, tá vendo? Foram buscar minhas contas e não acharam nada. Agora, se tiver dinheiro estranho lá, ele vai ter trabalho para se explicar. Tá Valeu. certo. O Pablito tá por aqui, viu? Dizendo que se for preciso vender alguma coisa, ele tá firme e forte para vender, Mário. Mário, mais política dentro do Manhã Cidade, né? Mais política, inclusive, a gente segue repercutindo essas histórias, e também às 11 horas, como eu disse aqui, né, o Coronel Alberto Feitosa, conversando com o professor Marco Aurélio Freire. Muito bem. Bom fim de semana, Mário. Vocês também. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café.
Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.